Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de diagnóstico integrado em MTC e nesta aula nós iremos falar do diagnóstico emocional. Olha só, antes da gente começar, eu gostaria de fazer você entender o seguinte: nós estamos aqui no curso de diagnóstico integrado em MTC, estamos exatamente no 4º módulo e neste módulo nós vamos integrar a todo o processo de análise, avaliação e também, obviamente, diagnóstico, a questão emocional. Então, até agora nós vimos a ficha de avaliação a partir de um prisma, a partir de um olhar da queixa principal, relacionando com a fisiologia energética, e depois nós vimos a língua para ter o diagnóstico energético e depois do diagnóstico energético vamos fazer o diagnóstico emocional para assim passarmos ao diagnóstico biotipológico e chegar finalmente nas combinações. Mas antes, então, agora da gente falar das emoções, vamos entender o contexto, vamos trazer uma introdução dessa parte. Primeiro, nós temos que compreender que a questão emocional impera todos os processos de desequilíbrio energético e disfunções orgânicas que temos. Os fatores patógenos externos, eles existem, fazem sim o seu efeito, mas eles só vão entrar se a janela estiver aberta, isso é óbvio. E quem abre a janela? Quem abre a janela são os fatores emocionais ou fatores patógenos internos. Seguindo essa linha, seguindo essa metodologia, nós vamos trazer à tona agora a teoria psicoenergossomática. Essa teoria foi uma teoria que eu escrevi fruto de várias curiosidades, fruto de vários questionamentos que por mim não foram entendidos e principalmente não foram respondidos por várias linhas científicas. A partir daí, e principalmente continuando não entendendo os 8 princípios, continuando não entendendo toda aquela celeuma e para onde aquilo vai, né? Quer dizer, aquilo mais me confundia do que me esclarecia, e eu busquei então outras linhas científicas para então tentar traduzir o que eu precisava encontrar no meu paciente, que é o resultado exato passado aqui agora. E essa tradução resume-se na psicoenergossomática, que eu vou trazer para você em resumo para operar a questão emocional de cada elemento e assim a gente poder entender o nosso paciente a partir desta via. Primeiro, psicoenergossomática. O próprio nome já é montado, já foi formatado com a intenção de fazer você entender que a psicoenergossomática ela é superior à psicossomática. Por quê? Porque ela traz à tona a condição de que as energias existem e elas são sim os carreadores principais do modelo de manifestação. Como assim? Preste atenção. A psicossomática traz uma ideia, uma possibilidade de que a questão psíquica vai influenciar os órgãos e a partir dali eu tenho estresse, eu tenho então doenças, mas ela não qualifica que tipo de emoção estará mais voltada a uma empatia ou uma afinidade com algum órgão específico. Quer dizer, então, que a medicina chinesa, que trouxe para a gente a consideração de que o medo influencia os rins, a preocupação, o baço, a raiva, o fígado, a ansiedade, o coração, a tristeza, o pulmão, nós já temos um link. A psicossomática não traz link. Ela traz uma possibilidade e faz pesquisas, que são maravilhosas essas pesquisas. A teoria é muito boa, não estou desconsiderando a força e a importância dessa teoria. O que eu quero dizer é que a diferença da psicoenergossomática com a psicossomática é que a psicoenergossomática está trazendo o caminho, o padrão de afinidade de cada emoção com cada órgão. E se você for analisar, for pesquisar artigos feitos principalmente com prontuários médicos, onde ali naquele prontuário mostra que um paciente com pneumonia tem uma questão emocional muito mais relacionada à tristeza, à depressão, paciente cardíaco, é um paciente naturalmente ansioso, com o rosto vermelho, você vai começar a encaixar a partir dessas prevalências todo o bojo, todo o cabedal, todo o sistema energético fornecido
pelo conhecimento da medicina tradicional chinesa, e aqui traduzido por uma linguagem mais moderna e também uma linguagem interparadigmática, quer dizer, uma somatória de paradigmas para que a gente possa entender que a questão emocional influencia através das energias toda a estrutura somática, provocando ali problemas, doenças, e aí, a partir desse instante, nós estamos então já traduzindo uma condição do paciente, traduzindo uma condição da patologia para um aspecto muito mais evoluído, que é a questão emocional. Mas, de qualquer forma, entendendo que a psico envolve a psique, energo, sistema energético, somático, o corpo, nós vamos agora entender como tudo isso acontece. Então, o primeiro conceito que é importante compreender nesse instante é o conceito do que é a consciência. Tá? A consciência somos nós, é nosso eu, o self. A consciência é quem opera todo o processo dentro de um corpo. Consciência, dotada de vontade, é estimulada por necessidades. Essas necessidades podem ser aqui distribuídas ou classificadas como necessidade de sobrevivência e necessidade de evolução. A necessidade de sobrevivência está intimamente ligada aos instintos, e ela, a necessidade de sobrevivência, está relacionada então à nossa condição de preservar a espécie, e essa preservação da espécie começa por necessidades fisiológicas básicas que envolvem sede, que envolve fome, que envolve sono, que envolve sexo, que envolve respiração e também o que envolve os batimentos cardíacos. Então você vai perceber que nós temos 5 ou 6 necessidades básicas que devem ser atendidas para que nós consigamos sobreviver. Ponto. Isso é inconsciente. Isso aparece no pacote chamado corpo humano, que é gerido pela essa consciência. Então você é uma pessoa que tem assume, né, a forma de um corpo físico idêntico a todos. Esse corpo físico tem cabeça, tronco e membros, contudo você, enquanto consciência que está aí operando no seu corpo físico, possui uma vontade que por sua vez é estimulada pela necessidade. Uma necessidade mais rasa, uma necessidade mais básica que temos são as necessidades de sobrevivência. A partir dela nós temos então que ir no banheiro, nós temos que comer, nós temos que ter relação sexual, nós temos que manter o corpo vivo para que a espécie possa ser preservada. Ponto. Essa é uma necessidade chamada instintual. Ok? A partir dessa necessidade, a partir desse conjunto de necessidades, nós teremos a formação de outras necessidades que vão permitir ou vão fortalecer a vida. Qual é essa próxima etapa, essa próxima camada de necessidades? As emoções. Então, nesse momento, eu quero fazer você entender que eu tenho necessidade de sobrevivência, necessidade de evolução. A necessidade de sobrevivência, numa primeira camada, ela é instinto, ela é rasa, ela é superficial. Uma próxima camada foi construída durante o processo evolutivo da espécie humana, e essa camada se relaciona ou tem uma relação direta com as emoções. E a primeira emoção que surge é o medo. A segunda é a raiva. Então os chineses nos colocam numa posição muito interessante, onde na época eles falavam: o medo gera raiva. E esse medo gerando raiva, quer dizer, esse medo sendo uma necessidade instintual que aparece no sentido de nos proteger, levando ou oferecendo capacidade para fugir da presa, nós então estamos protegidos, nós estamos preservando a espécie. E quem é ou qual é o órgão e a víscera que conseguirá recepcionar esse medo? O rim e a bexiga. Então eu tenho eu tenho uma necessidade de sobrevivência que agora é calibrada por uma emoção. Essa emoção é chamada de medo, e esse medo surge no instante em que eu preciso me defender, porque senão o bicho vai me comer. Isso aconteceu há milhões de anos. Isso foi herdado de outros animais. Inclusive os animais estão ainda com essa... Nós animais, né? Vamos lá. Inclusive, os animais, eles vibram nessa faixa, na faixa de instinto, de fazer xixi, de fazer cocô, de reagir. E,
principalmente a partir do medo. Quando você, então, entende que o medo é uma necessidade, é uma emoção instintual, você entende que ela é primogênita e a partir dela nós temos a capacidade de preservar a espécie através da fuga. O estresse, então, ele é considerado um acionador desse processo que agora eu não quero falar muito, eu quero passar adiante para poder fazer você entender que a partir do medo nós temos a raiva. Quer dizer, o medo é uma emoção primária, primogênita, que está influenciando diretamente o rim e esse medo, essa emoção primária, esse instinto gera a capacidade de termos reação, que é a raiva. Então a raiva aparece no segundo instante evolutivo e se mantém até hoje, obviamente, para poder nos fornecer a capacidade de lutar. Então eu tenho a luta, eu tenho a fuga, e a luta, ela agora está vibrando, participando do movimento evolutivo humano, quando então eu tenho condições, já numa postura ereta, já numa posição mais forte, já fazendo sombra ao meu adversário, eu tenho condições de enfrentá-lo. E enfrentar o adversário implica dizer que primeiro eu me protegi, primeiro eu fugi, primeiro eu tive que me esconder, acionei mecanismos, estratégias e vias neurológicas capazes de perceber o que está acontecendo no ambiente, entendi que esse ambiente é perigoso, contudo eu preciso enfrentar, eu preciso encarar. Então o medo provoca a fuga, essa fuga me faz ficar precavido e essa precaução contribui para a minha sobrevivência, para que então eu acione áreas cognitivas que serão capazes de vencer o adversário, que no primeiro instante esse medo então ele gera o subsídio para formar a luta, a raiva, o enfrentamento. Então você tem medo, você tem dúvida, você tem precauções que vão analisar o ambiente e a partir dele você vai enfrentar esse ambiente. Então lá, há milhões de anos atrás, esse ambiente era naturalmente enfrentado com a luta e essa luta caracterizava um processo onde quem sobrevivesse ou quem fosse... Essa luta, então, criou o conceito onde o mais forte sobrevive. E isso, então, impregna uma energia no fígado e, principalmente, a luta começa com a relação do Homo sapiens em busca de carne. E a partir daí, então, você já vê uma relação com fígado, luta, evolução, raiva. A raiva, então, é uma emoção produzida pelo medo e com a ideia de buscarmos sobreviver abatendo o nosso oponente, o nosso adversário, pois se eu não fizer isso, ele fará comigo. No instante em que a raiva se estabiliza, eu já consigo ter estratégias e seguir um planejamento fixo dessa condição de luta, essa condição onde a raiva vem como impulso, ela usa testosterona, ela usa o sangue do fígado, ela usa todo o bojo e o conjunto de elementos que o fígado fornece, eu tenho a condição de criar a euforia. E a euforia é um princípio emocional que surge da raiva, sim. Por quê? Porque ela é o resultado, ela é o que acontece depois que o oponente é vencido. Então, quando o oponente é vencido pela sua ação, você conquista algo e essa conquista lhe fornece prazer. E esse prazer preenche a sua estrutura de núcleo accumbente, e esse prazer preenche o núcleo accumbente de dopamina, e essa dopamina te deixa excitado, e essa excitação agita a sua mente, e você fica eufórico, você comemora, você ganhou. Entendem? E essa linha de raciocínio que eu busquei entender para poder fazer a interação entre medicina chinesa, medicina convencional e propriamente a lógica, gerou a psicoenergossomática. Então a euforia que surge da raiva nada mais é do que um processo natural de comemoração, de brinde.
Óbvio que eu estou falando de uma situação há 7 milhões, 6, 5 milhões de anos atrás. Hoje a euforia causa ansiedade, uma doença. Mas vamos lá. A partir então do momento em que eu entendo que a raiva gerou euforia, a euforia então agita sua mente ou se caracteriza por uma agitação mental e ela estará então sendo o motivador, o causador da ansiedade. E ela estará provocando problemas no coração. Seguindo essa linha de raciocínio, essa agitação mental, ela caracteriza a ansiedade, foi provocada por uma euforia, que por sua vez é algo produzido pela excitação natural do prazer, ou da busca pelo prazer. Nós agora temos que pensar num processo chamado estabilidade. Por quê? Porque o caminhar evolutivo humano vai buscar entender todas essas nuances de maneira reflexa, instintiva, de maneira intuitiva, e esses insights servirão para que a gente possa buscar compreender as necessidades a partir de um processo chamado inicialmente sobrevivência e de um outro agora chamado evolução. Então nós estamos evoluindo sem perceber, onde o medo vira raiva, a raiva vira euforia, e agora a euforia vai dar todo o suporte para que haja a nossa amiga preocupação. A preocupação se diferencia da ansiedade em vários aspectos, contudo, a nossa cultura ainda não é preparada, não está totalmente esclarecida que existe uma diferença básica, onde o paciente chega e fala, eu sou ansioso, é muito mais fácil, mas talvez ele é preocupado. Qual é a diferença? Como eu consigo diferenciar como eu consigo diferenciar preocupação de ansiedade levando em consideração a teoria psicanexomática? Você vai analisar simplesmente aspectos relacionados ao fogo, aspectos relacionados à essência Shen e aspectos relacionados à essência I ou elemento terra. A preocupação, ela aparece evolutivamente no sentido de nos prevenir problemas relacionados com a instabilidade, relacionados com a ansiedade, relacionados com a euforia. Então ela é um remédio para a euforia. Quando eu conquisto a caça, quando eu abato o oponente, eu fico eufórico. E essa euforia me dá dispersão, e essa dispersão precisa então ser contida para que eu aproveite o prêmio, para que eu consuma a carne, para que eu pegue a carne e leve para casa. Um episódio ou uma historieta interessante para falar e exemplificar todo esse processo é simplesmente você colocar aí no seu raio de ação mental o seguinte: você vai, treina para matar o antílope. Nós estamos há 5 milhões de anos atrás. Aí você mata o bicho. Custou matar o bicho e você mata. Vai comer, alimentar toda a sua comunidade. E na hora H você está eufórico, comemorando, blá blá blá, abraça todo mundo ali, que trem suado, que negócio esquisito. Aí vem as hienas e levam a sua presa. Então, a partir daí, criaram-se naturalmente uma necessidade onde eu precisava aproveitar, ter o prazer, mas esse prazer não poderia me atrapalhar, ele não poderia comprometer a minha sobrevivência, e então você teve que parar de comemorar para focar no abate ou no seu prêmio, porque tem outras pessoas que vão pegar o seu prêmio. Inclusive, elas estão esperando para pegar o seu prêmio. Entenderam? Então, a euforia, ela foi conduzida por um processo natural de precaução, onde então essa precaução que você já produziu ela lá no rim, através do medo, te levou a parar para pensar, peraí, mas na próxima vez então eu não posso comemorar tanto, então você novamente abate outra presa e você não comemora. Você se sente bem e vai lá e pega a presa e vai embora antes que as hienas cheguem. Aí você faz uma festa na tribo, entendeu? Então a preocupação vem para você ficar atento e você conseguir aproveitar o que você conquistou. Então existe uma diferença entre a preocupação e a ansiedade. Nesse exato instante, essa preocupação, ela vai culminar no foco, ela vai culminar ou se caracterizar pela condição de prevenir um problema já acontecido, prevenir que ele aconteça novamente, então você vai ficar sempre mais atento.
Então, a preocupação, obviamente, ela tem um princípio de medo, óbvio. Tudo começa pelo medo, tudo começa pelo rim, tudo depende da vontade. E seguindo essa linha de raciocínio, a preocupação, ela vai cultivar em você a ruminação mental, que por sua vez encaminhará para o toque, a doença moderna. Então, olha o processo sendo cronificado ou cristalizado dentro do estado da nossa consciência, onde então nós estamos há 5 milhões de anos tentando evoluir. Essa evolução caminha a passos naturalmente largos ou curtos, a depender de cada um, ou do olhar de cada um, e esses passos, eles vão então estar sendo qualificados, analisados por nós, a partir dessa condição antropológica, onde então as emoções elas vêm sendo cultivadas, formatadas a partir das exigências do ambiente para comigo, e aí a preocupação vem, me densifica, me deixa tenso, e aí o excesso de ruminação me oferece a introspecção exagerada, que por sua vez vai me dar a tristeza. Ela assume uma postura de fechadismo, de quietude, tal que a introspecção é acionada e a partir dali talvez eu não consiga mais sair e eu vou começar a intoxicar todo o meu sistema energético que envolve esse processo cognitivo e assim produzo a insatisfação que gerará tristeza. Então a tristeza vem num momento evolutivo onde eu começo a ter mais interação com as pessoas, onde eu conquisto a carne, levo a carne para a tribo, fazemos uma festa, uma conquista, com a carne chegou, vamos fazer aqui uma festa. A partir daí gera-se mais interação, gera-se agora a perda. Então as pessoas passam a sentir falta da outra. Deixamos um pouco de lado o processo animalesco. Como assim? Presta bem atenção. A maioria dos animais, quando eles perdem um filho, quando eles perdem alguém, existe um mecanismo mental instalado no cérebro que faz eles, principalmente a mãe, esquecer que ele teve aquilo, que ele teve a perda, que ele sofreu essa perda, para que ela não sofra as consequências desagradáveis desse processo da tristeza. Então, os animais não precisam enfrentar um processo de tristeza tão grande quanto os homens, quanto os humanos. Por quê? Porque eles possuem um mecanismo de desligar, de off no cérebro, capaz de fazê-los esquecer que aquilo aconteceu. Já nós humanos, não. Então, a interação entre as pessoas cultivada pela comemoração, talvez, foi o principal aspecto que gerou o convívio, gerou a sociabilidade e aí gerou a perda, a falta e esse medo de perder, essa falta, essa ausência da pessoa, deixa saudades que vai gerar a insatisfação, que gerará então a tristeza. A pessoa fica naturalmente jururu. E tudo isso num caminhar seguindo uma plataforma linear de desdobramentos foi cultivado pela preocupação. Eu já expliquei. E agora, quando gera esse processo, a natureza da insatisfação dentro da introspecção, eu tenho uma outra plataforma assumida que ela é interna. Então você vê, existe um ciclo de geração e um ciclo interno de construção de um processo emocional que vai se agravar e chegar hoje aí à depressão. E saibam, meus amigos, a depressão ela é a principal doença emocional hoje no mundo. Seguindo em frente, eu estou aqui simplesmente para mostrar para você que existe um processo emocional cultivado historicamente por um processo de desdobramento, seguindo ou que segue as regras da necessidade de sobrevivência, que por sua vez devem ser operados para produzir a evolução. Hoje as emoções elas não são necessárias. Elas devem ser entendidas, compreendidas e para isso elas devem ser expressadas. E aí é que está a segunda parte dessa aula. A expressão emocional é oferecida por um componente evolutivo criado para que a gente possa, através da mímica facial e da postura corporal, mostrar exatamente o que pensamos e sentimos. Então, a teoria psicoanexomática se traduz no primeiro instante
por uma condição onde uma emoção é produzida, ela é encaminhada para os seus agentes receptores chamados órgãos, não vísceras. Os órgãos, então, recepcionam essa emoção e com ela eles se alimentam. Se você, então, produz 51% do seu tempo mais emoção, você estará produzindo ou terá grande chance de lesar o órgão correspondente a essa emoção, produzindo assim uma doença somática. Num segundo instante, essas emoções, no segundo instante que eu digo aqui mais didático, acontece no mesmo momento, essas emoções estão sendo expressas pela sua fala e pela sua face, pela sua postura, lembrando que a sociedade cultivou um processo. Lembrando que a sociedade cultivou uma condição onde nós não podemos nos expressar de forma verídica, porque pode magoar as pessoas, aí tá aí tudo bem, mas ao mesmo tempo nós temos também, por um outro lado, a necessidade de sobreviver, reprimindo a exposição da verdade íntima, e aí o mecanismo evolutivo cultivou um sistema de mímica facial capaz de mostrar na face a verdadeira identidade emocional daquela pessoa. Então, uma pessoa estará mostrando ou demonstrando o que realmente sente, talvez não no que fala, mas no que se expressa involuntariamente na estrutura facial. E aí, a partir desse momento, você começa a perceber, a observar, a analisar as rugas ou marcas de expressão deixadas pela contração constante de certos grupos musculares que estarão fazendo ou operando através da informação produzida pelo modelo de manifestação. Então você tem, o que é um modelo de manifestação, né? Um modelo de manifestação, ele é o resultado da sua vontade. Lembra que eu falei? A consciência, ela é dotada de vontade própria. Então, a consciência dotada de vontade é estimulada por uma necessidade que pode ser de sobrevivência ou evolução, e essa necessidade aparece para fazer a gente ir no banheiro ou para fazer a gente gritar com uma pessoa. Mas no momento em que eu tenho, então, a formatação de um modelo de manifestação, eu preciso entender que essa necessidade gerou uma vontade, essa vontade estimulou a engrenagem consciencial a produzir uma ideia, a produzir um pensamento que naturalmente se ligará a uma emoção mais relacionada à natureza da sua intenção. Então, se você tem um vizinho que grita, um vizinho que faz barulho, você fica com raiva. Esse ficar com raiva vem, por quê? Porque a raiva é a emoção proeminente que está diretamente ligada ao efeito provocado por esse vizinho. Então, você pode também ficar com medo, ou você pode ficar preocupado, mas você é a persona, você é a pessoa que vai selecionar, mesmo que seja inconsciente, aquela identidade, aquela emoção que está aparecendo. Então, você recebe uma informação e te deixa eufórico, você recebe uma informação e te deixa triste. Existem informações padrões que vão deixar naturalmente você triste, mas você também pode receber uma informação que deixa todo mundo triste, mas você fica alegre. Então tudo depende, o que importa saber é que, para mim, o meu interesse, a minha ideia de trazer tudo isso aqui para vocês é deixá-los abertos a ter a atenção de observar nas marcas de expressão o conjunto emocional que está envolvendo aquele paciente, que naturalmente ele pode não se expressar, ele pode não falar, e quando ele não fala, quando ele não se expressa com a veracidade necessária para que a gente possa tratar, as marcas de expressão mostrarão exatamente o que ele pensa, o que ele sente. Então, a mímica facial surge no jogo evolutivo para facilitar o nosso autoconhecimento. Entende? Em resumo, temos 5 emoções. Essas 5 emoções estão diretamente coligadas a cada órgão através das energias produzidas pela identidade dessa emoção. E essas emoções são agentes motivadores para que a gente possa ser. E elas, mostrando a sua cara através do ser, nos guia no agir. Mas o seu temperamento, às vezes, sente algo, mas você não age, a sua face mostra. Então, de qualquer forma, quando você pensar em diagnóstico emocional, lembrem-se,
Às vezes o paciente não vai falar o que ele sente e você, com essa ferramenta nas mãos, você terá toda a capacidade de entendê-lo sem até mesmo falar o que ele sente. Porque às vezes ele não está preparado para isso. Entendem? Então, em resumo, medo prejudica o rim, a raiva, o fígado, a euforia, o coração, a preocupação, o baço, o pâncreas e a tristeza, o pulmão. Contudo, todavia, entretanto, todas essas emoções se mantêm num estado constante de pertúrbio por conta da nossa necessidade de sobreviver, não de evoluir. Aí eu encontro um ponto para expor a você que a acupuntura é, para mim, a principal ferramenta terapêutica capaz de trazer esse paciente desse núcleo de sobrevivência para um núcleo melhor chamado evolução. Porque quando ele entende que aquilo faz mal, quando ele entende e dá nome para a natureza das suas emoções ou a natureza dos seus males, ele vai pensar que isso é natural também, ele vai pensar e vai reciclar, e quando ele recicla, ele muda. Então a tristeza não vai se transformar em alegria, a tristeza vai se transformar em satisfação, porque ela é produzida pela insatisfação. O medo, a preocupação não vai se transformar em despreocupação, a preocupação vai se transformar em leveza, tranquilidade, distensão. A euforia não vai se transformar em quietude. A pessoa eufórica, por natureza, não vai ficar zen, não. Ela vai ficar otimista, ela vai só pegar aquele modelo energético, ela vai pegar aquela característica que mais é natural do seu ser e vai mudar de polaridade. Então, o otimismo é o contrário do eufórico. O otimismo evita a preocupação. A pessoa nervosa, com raiva, estará saindo desse ambiente para construir o altruísmo. Ela deixa de fazer para si somente para fazer para os outros, mas lembrando, para você fazer para os outros, você precisa primeiro fazer para si. E o medo vai se transformar na determinação, na coragem. Então, você tem medo, vira coragem. Raiva vira altruísmo. Euforia, otimismo. Preocupação, tranquilidade. Tristeza, satisfação. Então você sai do ambiente de sobrevivência e vem para o ambiente de evolução. A acupuntura, repito, é para mim a única ferramenta terapêutica capaz de fazer essa transição, porque ela codifica as informações de uma maneira muito peculiar, que é por meio dos pontos de acupuntura, que possui uma identidade pessoal, singular, específica, que quando combinada assume uma outra identidade, e aí vai até o infinito. Então, o poder das combinações é infinito, por isso ela precisa ser inteligente. Lembro que a gente vai fechar esse curso com uma super live de combinações. Até lá.